Grande abraço a você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes. A possibilidade de um derby já começa a agitar a Libertadores. Você vai conhecer os grupos da fase de oitavas de final da Libertadores e também da próxima fase da Sul-Americana. E vamos repercutir, evidentemente. Hoje tem jogão pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo e Inter se enfrentam no Morumbi. E as notícias da seleção brasileira se preparando para a Copa do Mundo 2018. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, você vem conosco, você que é apaixonado por esportes e curte a programação da Rádio Futebol Clube. Bom dia, Fábio Salgueiro, tudo bem? Fala, Carlos Lima, bom dia, um abraço a você, tudo certo, ao amigo apaixonado por esportes. Quer dizer que o derby já começou, Lima? Já, opa, já temos um derby na Libertadores, olha, só a possibilidade, olha como que rivalidade é legal por causa disso. Esse tipo de rivalidade eu acho legal, né? Não aquela pancadaria, aquela selvageria que a gente vê por aí, mas essa coisa é legal. A gente nem sabe se o Corinthians vai passar pelo Colo-Colo, se o Palmeiras vai passar pelo Cerro Porteño, os jogos só vai ser lá para julho, agosto, mas o derby já tá rolando, viu, Salgueiro? É impressionante. Não, mas a rivalidade boa é essa daí. É isso que faz e que motiva e faz com que o derby seja centenário. Realmente é essa rivalidade à flor da pele, né? Eu acho que pode acontecer nas quartas, acho que é difícil, mais pelo Corinthians, não pelo Palmeiras. A gente vai projetar muito isso no programa, mas viver já a provocação legal, essa cutucada daqui e dali, é algo legal, motiva o jogo. Então vamos mostrar o porquê estamos dizendo isso. Ontem, depois do sorteio dos grupos, lá na sede da Conmebol, em Luque, na Grande Assunção, a reportagem do Fox Sports ouviu tanto o André Sanches quanto o Maurício Gagliotti, né? E o primeiro foi o André. Aí perguntou, o repórter perguntou para ele, aí André, você achou Colo-Colo e tal? Aí ele respondeu sobre o Colo-Colo e já emendou cutucando o Palmeiras. Vamos ouvir. Eu vim aqui com o espírito que não adianta torcer por esse, por aquele. Todos os jogos serão difíceis. Os 16 que chegaram realmente, todos têm muitas condições e vai ser um jogo dificílimo. Não só esse, como os próximos. Quem quer ser campeão não pode escolher, né? Mas se o Palmeiras conseguir passar e nós também, vai ser um grande duelo em São Paulo e vamos ver se não vai ter chororô. O Maurício tem que parar já de chorar, já passou, falei com ele agora, já passou, acabou, vamos tocar a vida pra frente. Aí o Andrés já deu aquela cutucada, né, no Maurício Gagliotti, falando, vamos ver, claro, num eventual encontro, se dessa vez não vai haver chororô. E aí o repórter do canal Fox Sports ouviu também o presidente do Palmeiras. Em relação a chororô, conversa do Andrés, para quem tem tempo de ficar ouvindo o Andrés, tudo bem. O importante é que o Palmeiras defenda os interesses do nosso clube, isso aí nós vamos fazer sempre. E quando nós reivindicamos alguma coisa é porque nós entendemos que existe algo de errado, senão a gente não reivindica absolutamente nada. Então, sobre o que ele está se referindo, o Palmeiras vai se defender sim, porque nós entendemos que existe uma irregularidade. Então, você viu o cutucão do Andrés e na resposta do Gagliotti para quem tem tempo de ouvir o Andrés, ou seja, ouvir o Andrés é perda de tempo. Então o clássico já começou, viu, Salgueiro? Já começou, Lima, já começou, fica muito claro isso, essas cutucadas são normais, o Andrés é provocador, o Gagliotti, ele tenta sair pela tangente, só que essa coisa do Palmeiras bater nessa tecla ainda do Campeonato Paulista, eu acho que traz mais mal ao clube e aos jogadores do que bem. Então faz mais mal do que faz bem, então é complicado. Agora, enfim, é uma quartas de final que mexe, é uma quartas de final que, se acontecer, vai ser muito legal, só que é aquela coisa, né, Lima? A gente está vivendo todo esse clima já,
a gente está projetando umas quartas de final, mas tem as oitavas, né, Lima? Não dá pra gente jogar a bola lá na frente, né? Isso aí é legal, né? Pra imprensa é legal, a gente fala, a gente repercute, né? Mas assim, eu tenho pra mim, agora falando dos grupos, e eu já dizia isso ontem, quando nós trouxemos aqui ao vivo, né? O sorteio do chaveamento aí da próxima fase da Libertadores. Eu tenho para mim que o Corinthians não passa pelo Colo-Colo, não pelo Colo-Colo, mas pelo Corinthians, né? Então vamos lá. São duas chaves. Imagine que você esteja olhando para a tela do seu computador ou da sua televisão. Então a chave do lado esquerdo, ela tem assim, ó. O Racing enfrentando o River Plate. E por que é importante diferenciar a esquerda e a direita? Porque o caminho dos clubes está exatamente nesse chaveamento. Então, um clássico argentino, né? Racing e River Plate. Quem passar pega Independiente ou Santos. Ou seja, o Santos tem um argentino e se passar já vai pegar outro nas quartas de final. Aí no mesmo lado da chave, Estudiantes e Grêmio, outro confronto entre Brasil e Argentina. Quem passar de Estudiantes e Grêmio vai enfrentar o Atlético Tucumã da Argentina ou o Atlético Nacional. Ou seja, em todos os confrontos do lado esquerdo da chave, tem argentino, Salgueiro. Então, e aí tem Argentina e tem rivalidade à flor da pele, tem adversários complicados, né? Porque é aquela coisa, mais ou menos como Corinthians e Palmeiras é Brasil e Argentina, né? É aquela rivalidade à flor da pele e que são jogos realmente que mesmo de bolinha de gude se tornam jogos de grandes clássicos, né, Lima? Então, se num primeiro momento você conseguiu fugir do adversário argentino, como aconteceu com o Flamengo e Cruzeiro, que acabam eles se matando ali nas oitavas, num clássico nacional, por outro lado, mais para frente vai ser inevitável esse confronto. Sem dúvida nenhuma. Agora, olhando para... vamos ver. Você acredita no Santos e no Grêmio ou só no Grêmio, do lado de cá? Eu acredito só no Grêmio. Eu acredito assim que num patamar de apostas, de convicção em cima do planejamento e do desempenho das equipes nesses praticamente 6 meses de temporada, eu acredito que Flamengo e Cruzeiro vão ser 2 jogos muito equilibrados. Eu vou no Flamengo pelo fator Salgueiro, pelo fator... Salgueiro, peraí, agora sim, antes de falar, agora nós vamos passar para o lado direito da tela, e aí você fala do Flamengo. Então, do lado direito, Colo-Colo e Corinthians. Se passar, quem passar pega o vencedor de Cerro, Portem e Palmeiras, por isso já começou essa história aí da probabilidade de um derby. Aí Flamengo e Cruzeiro, e quem passar pega a Boca ou Libertad. Então aí sim, você acha que o Corinthians passa pelo Colo-Colo ou não? Então voltando, só respondendo a sua pergunta do outro lado então. Do outro lado, eu acredito no Grêmio, não acredito no Santos. Ok. E do lado de cá... Desse lado da tabela... Como nós dissemos ontem, né? Flamengo e Cruzeiro, eu vou no Flamengo, mais por esse bom desempenho do Flamengo agora, apesar que depois da Copa do Mundo as coisas tendem a mudar, mas eu acredito no Flamengo. Acredito no Palmeiras e não acredito no Corinthians. Ok, Flamengo e Grêmio, você acredita no Flamengo. Boca e Libertad. O Boca fez uma primeira fase horrível, mas classificou. E agora? E agora eu acredito que o Boca tenha grandes chances de passar, porque aquela coisa, o Libertad, há uns anos, ele era uma equipe muito forte, muito competitiva, inclusive chegou em semifinal de Libertadores. Caiu um pouco de produção. O Boca, a gente viu contra o Palmeiras, inclusive no duelo que o Palmeiras venceu lá e venceu bem, né? Um Boca paupérrimo, um Boca realmente só com o Pavon como um grande jogador de frente, o Tevez abaixo, enfim... Mas é o Boca, é a Bombonera, são os títulos, é a camisa, e sempre a gente alerta, é aquele jargão apenas do futebol, né? Mas quando chega no mata-mata, é bom você eliminar antes, porque na hora do mata-mata todo mundo cresce. Então, eu acredito que o Boca pode passar. Então vamos lá. Pelo que o Salgueiro falou, nós vamos ter aqui Colo-Colo e Palmeiras, Flamengo e Boca, nas quartas de final. E do lado de lá, Racing e River, quem que passa, Salgueiro? Aqui eu te perguntei dos brasileiros, né? Não te perguntei do confronto argentino. Quem que passa aqui, Racing e River? Olha,
Racing e River, Lima, aí é um clássico, né? É um clássico argentino, é um clássico de muita rivalidade também, é mais ou menos como Corinthians e Palmeiras aqui. Agora, é o seguinte, né? Aí eu vou me apegar apenas no desempenho e na qualidade dos times, por isso que eu vou apostar no River. Ok, se bem que o Racing jogou muito bem, o problema do Racing é que ele tá perdendo o Lautaro Martinez, né? Que é a grande estrela, deve deixar aí nessa janela que abre para a Europa, o Lautaro deve sair do Racing e aí o time perde muita força. Independente Santos, você já disse que dá Independente, então nós teríamos um... Ih, rapaz! Ah, não, River Plate e Independente, porque se der Racing Independente, aí é o clássico de Avejaneda, aí o bicho pega mais ainda, mais até do que Racing River. Né? Um Racing Independente é como Cruzeiro e Atlético, como Grenal, né? Aquela coisa assim, aquela cidade que só tem os dois times, e aí, né, tudo bem que a Avejaneda é uma cidade pequena em relação a Porto Alegre, a Belo Horizonte e tal, mas é aquela coisa, né, do clássico regional, mas pela sua projeção daria River Independente, Grêmio e Atlético Nacional de Medellín, né? É isso, né, Salgueiro? Então, pela sua projeção, nós teríamos, claro que de Flamengo e Cruzeiro, um brasileiro vai passar e não tem jeito. A única certeza de brasileiro nas quartas de final é nesse jogo aqui entre Flamengo e Cruzeiro. Então, nós teríamos um Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio representando o futebol brasileiro. E eu vou dizer para você que eu concordo com você. Eu só ainda acho que o Racing vai tirar o River Plate e vai dar Racing Independente. Mas nos outros aí eu concordo com você. Eu acho que também vai dar Colo-Colo e Palmeiras, Flamengo e Boca, né? E do outro lado eu acho que vai dar Atlético Nacional de Medellín e Grêmio de um lado, Independente e Racing do outro. Mas são palpites, né? Evidentemente ninguém é dono da verdade. E na Sul-Americana, diga lá. Só quero fazer uma ressalva com relação ao Corinthians, porque ontem, durante o sorteio, eu dizia o seguinte, que o Corinthians eu apostava nele contra o Colo-Colo. E o Corinthians tem chance, sim. O problema é o seguinte, o problema é que a gente tem que fazer a gente tem que fazer uma projeção em cima de um desempenho do time e de uma possível desenho tático do time para depois da Copa do Mundo. E aí a gente tem um risco real que o Andrés, inclusive, admite que o Corinthians pode perder de 2 a 3 jogadores. Se o Corinthians já tem problemas hoje com o time, teoricamente, a sua força máxima, que dirá se perder 2, 3 jogadores, perder um Balbuena e um Rodriguinho, por exemplo. Perde muita condição de repente, passar pelo Colo-Colo. O Corinthians tem o trauma das oitavas de final, que tem que ser superado esse ano, vai ter que passar para chegar nas quartas, vai ter que superar esse trauma. O Corinthians pode perder jogadores importantes. Por outro lado, o Andrés havia informado que depois da Copa ele pretende trazer 2, 3 jogadores de fora também, ou pelo menos 2 jogadores de fora. Então fica nessa suposição. Então, realmente, por isso que eu fico com o pé atrás com o Corinthians. De tudo que você falou, só tem uma coisa que pesa a favor do Corinthians. O Corinthians normalmente se dá bem contra equipes chilenas, seja na Libertadores ou na Sul-Americana. É uma coisa que o Corinthians tem. Agora, tem o trauma das oitavas, né? Depois que foi campeão em 2012, sempre caiu nas oitavas. Em 2013 para o Boca, daquele jeito que a gente sabe, né? Com a Marija. Aí depois perdeu para o Poçante Guarani do Paraguai e depois perdeu para o Nacional de Montevidéu do Uruguai. Então, e lá atrás também, em outras Libertadores, 2003, 2006, o Corinthians também caiu nas oitavas para o River Plate, nas duas. Em 2010 caiu nas oitavas para o Flamengo. Então o Corinthians tem mesmo essa coisa de oitavas e final. E agora, quando eu digo que eu acho que o Corinthians não vai passar, não é por causa do trauma, é por aquilo que você falou. O time não está bem, né? É um time que não vem jogando bem, apesar, aí você vai falar, mas está classificado na Copa do Brasil, tá lá brigando, estava brigando até domingo pela liderança do Brasileiro, está na Libertadores, mas é aquilo. Perdeu o Carille, perdeu algumas peças importantes, devem sair jogadores importantes, então é difícil. E o Andrés falou que vai trazer 2 ou 3 jogadores. Agora, será que ele vai aumentar a dívida do Corinthians? Ou vai ser no mesmo estilo que ele trouxe Thiaguinho, Bruno alguma coisa aí, Bruno Moraes, não sei, o menino, Bruno Xavier? Nem sei, de repente amanhã ou depois esses moleques até arrebentam, mas, né, se você analisar, são jogadores que vieram do Nacional
da Comendador Souza, né, que disputa divisões inferiores do futebol paulista. Aí trouxe aquele menino lá do futebol potiguar, o Matheus Matias, que até agora não teve nenhuma chance também de jogar. Enfim, né? Então precisa ver também que tipo de jogador o Andrés vai trazer. Aí vai continuar com o Loss? Não vai? Aí se trouxer um outro técnico, o cara vai ter que se acostumar com o jeito do time, vai querer implantar as ideias dele no meio da competição, enfim. Tudo isso eu acho que me passa um panorama bem negativo para a sequência do Corinthians, não só na Libertadores, mas na temporada, né? Eu não vejo, sinceramente, o Corinthians ganhando algum título. Já ganhou o Paulista, que eu acho que já caiu do céu pelas circunstâncias. Não vejo força esse ano. O ano passado o Corinthians foi muito bem, mas e aí, se isso acontecer, a torcida tem que entender também, porque não é todo ano que a coisa funciona e bem ou mal já ganhou um título em 2018. Bom, vamos para a Sul-Americana, né? Nacional do Paraguai e Botafogo, São Paulo e Colón da Argentina, Fluminense e Defensor do Uruguai, Atlético Paranaense e Peñarol, LDU e Vasco, Bahia e Atlético Cerro do Uruguai. De todos aqui, eu acho que quem, pelo menos na teoria, né, quem se deu mal foram Atlético Paranaense, que pega o Peñarol, e o Vasco, que pega a LDU, né, Salgueiro? É verdade. No cruzamento aí, Lima, esses dois times deram azar, né? Deram azar e eu, não só pelo fato de serem dois adversários fortes no cenário, no panorama da América do Sul, mas principalmente pelo desempenho das equipes hoje, né? O Atlético Paranaense, ele começou como sensação e hoje ele é candidato a brigar pelo rebaixamento. O Vasco, idem. O Vasco começou com uma campanha, uma temporada de superação, passando por 2 pré-libertadores, com o Zé Ricardo fazendo mágica, fazendo milagre, e agora não, agora está sem o Zé Ricardo, está provavelmente acertado com o Jorginho, mas com um time totalmente sem convicção, sem personalidade, sem muitas opções, enfim. Então são times que vão fazer de tudo para sobreviver na Sul-Americana, mas é provável realmente que não consigam passar, porque são, por causa de todo o cenário descrito. Bom, a gente fala aqui na teoria que tal adversário é mais difícil e tal, mas no ano passado o São Paulo foi eliminado pelo Defensa e Justiça da Argentina, que era uma coisa que ninguém imaginava também, né, Salgueiro? É verdade, Lima. Inclusive uma eliminação com o Rogério Ceni no comando, né? Foi uma das grandes decepções do Rogério Ceni, uma das primeiras decepções do Rogério Ceni no comando do São Paulo, ou grande decepção, né? O Rogério Ceni que acumulou derrotas acachapantes aí como treinador do São Paulo, o que me contrariava até a minha convicção, a minha tese, que eu estava apostando no Rogério. Mas, enfim, essa foi um dos grandes vexames do São Paulo dos últimos anos, viu, Lima? Porque realmente esse time que você falou, Defensor e Justiça, ele liberava o amadorismo praticamente na Argentina e realmente veio e eliminou o São Paulo no Morumbi, quem diria, hein? E esse time vai jogar contra o El Nacional do Equador também na próxima fase da Sul-Americana. Tirando os brasileiros, o único confronto que me chama a atenção, né, por serem equipes tradicionais, é Lanús e Júnior Barranquilla. Né? Esse pode ser um jogo legal também. Os outros, pode ter um ou outro time mais conhecido, mas tem time aqui que eu vou dizer um negócio para você, viu? Eu nem sabia que existia. Ó. Por exemplo, General Dias do Paraguai. Você conhecia esse time, Salgueiro? Olha, Lima, Deportes Temuco. Também não é conheço. outro. Conheço São Lourenço. Deportes Temuco, não. Rampla Júniors do Uruguai. Então. Sport Huancayo do Peru e assim vai. Bom, a Sul-Americana tem essa característica. E antes de falarmos do Campeonato Brasileiro, o presidente do Flamengo também, né, o Bandeira de Melo, foi ouvido também lá pelo canal Fox Sports e falou sobre o confronto diante do Cruzeiro, e aí já emendou também falando da sequência, porque lá na frente, se o Flamengo passar, pode pegar o Boca. É verdade, uma pedreira, mas não ia ser diferente, né? Quem quer ganhar a Libertadores tem que passar por todos os adversários. O Flamengo quer, o Cruzeiro quer, os outros querem também. Mas é aquilo, né? Não tem caminho fácil na Libertadores, né? E se passar pelo Boca ou pelo Libertad, pega Corinthians, Palmeiras,
né? E se passar, pega Grêmio, River Plate, né? Então não tem caminho fácil, né? Vamos encarar. Olha, uma coisa eu tenho pra mim, Salgueiro. Quem ganhar a Libertadores desse ano pode ser considerado um super campeão, porque há muito tempo a gente não tinha uma Libertadores a partir das oitavas de final com tanto time bom, com tanto time tradicional, né? Se você olhar aí, eu acho que o único que não tem praticamente história nenhuma na Libertadores é o Atlético Tucumã, né? Porque o Libertad já foi semifinalista, o Colo-Colo já ganhou, o Cerro Porteño nunca foi campeão, mas também já chegou em semifinal, né? E os outros todos já ganharam pelo menos uma vez a Libertadores. Então, olha, sinceramente, essa é uma super Libertadores se você comparar com os últimos anos, ou não? É verdade, Lima. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção nessa Libertadores, e eu acho muito salutar para a competição, para o produto Libertadores da América, é o equilíbrio, né? Porque a partir do momento que passar das oitavas e chegar nas quartas, você realmente vai ser difícil você apontar um favorito disparado. Não vai ter. Realmente eu acho que vai nivelar muito as forças da competição, e isso é muito legal. Assim como eu acho também, eu tenho essa convicção, Lima, que a Sul-Americana produto realmente importante nessa atual temporada, um produto legal de se acompanhar e com uma qualidade maior a partir também das quartas de final. As oitavas nessa segunda fase agora apresenta, de 32 clubes, apresenta ainda muitos times que você citou há pouco aí, que a gente praticamente não conhece, né? Então, depois das oitavas, passando das quartas de final, a Sul-Americana vai ficar um produto muito legal também. Eu tenho essa expectativa. Eu acho que a Libertadores dos últimos anos é uma das melhores. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida, né, que essa Libertadores vai ser, e também a Sul-Americana também tem um caminho bem legal pela frente aí a partir das quartas de final. Eu só tô dando uma checada aqui, rapaz, que eu falei do Colo-Colo, mas acho que o Colo-Colo não ganhou não, hein? Quem ganhou do Chile... Ah, não, ganhou sim, ele ganhou em 91, tudo bem. É que eu tava na dúvida se o Colo-Colo havia vencido pelo menos uma vez e venceu. Ele foi campeão em 91 da Libertadores, então eu falei de forma correta, mas sempre bom dar aquela checada, né? Porque às vezes a gente confia muito na memória, né, Salgueiro? E dança, né? Por melhor... chega um momento que... Por melhor que ela seja, às vezes ela dá aquela traidinha básica. Vamos agora virar a página aqui no Bom Dia Esportes. Hoje tem um jogo interessante pelo Campeonato Brasileiro, abertura da 10ª rodada no estádio do Morumbi. O São Paulo, olha, até que eu já vi escalações do São Paulo com mais ous, mas de qualquer maneira é o estilo do Aguirre, né? Eu já até brinquei outro dia aqui que parece a época da Jovem Guarda, lá do Roberto Carlos, da Vanderleia, do Erasmo Carlos, quase toda a música, né, tinha e o São Paulo, ultimamente, tem sido, né, o time do É claro que o Aguirre sabe o time que vai entrar em campo, mas ele não divulga para a imprensa, né? São Paulo tem alguns problemas para o jogo de hoje, então, deixa eu até ver os desfalques aqui, de forma... A informar o nosso ouvinte, o Nenê e o Bruno Alves estão suspensos. O Hudson, infelizmente, teve uma contratura muscular na coxa direita. E o Valdívia ainda é jogador do Internacional, né? Os outros desfalques eu não vou nem falar, que são aqueles jogadores que já há muito tempo estão fora, então eu já nem conto como desfalques imediatos. Então, a provável formação do São Paulo: Sidão, Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo. Então a defesa, beleza. Aí meio de campo: Jusilei e Petros ou Lisiero, e Shailon ou Lucas Fernandes. Na frente, Lucas Fernandes ou Paulinho, Diego Souza e Everton. Eu tenho aqui uma frase uma declaração do Aguirre
sobre se o resultado de sábado, a derrota para o Palmeiras e a consequente perda da invencibilidade poderia abalar o time para este jogo diante do Internacional. Nós estamos bem, não temos que levantar nada, estamos nas primeiras posições, venimos de uma fase boa e temos que continuar, tentar ganhar o jogo de terça e continuar brigando nas primeiras posições. Se perdeu e hay que assumir e preparar-se para o próximo jogo, que já é agora, já é terça-feira, então não tem muito tempo para olhar para trás. Obviamente que foi uma derrota dolorosa, mas temos que continuar para frente. Não tem muito tempo para olhar para trás mesmo, não é, Salgueiro? Não tem, Lima. A reação tem que vir agora. Ele citava isso logo após a derrota no Clássico para o Palmeiras, dizendo que o bom momento do São Paulo só estaria confirmado se o São Paulo conseguisse já no próximo jogo uma reabilitação e voltar realmente a vencer os jogos. Então eu acho que ele está certíssimo. A pergunta que fica, Lima, e sinceramente para mim se tornou uma coisa que com uma expectativa enorme, né? Será que a gente vai ver qualquer dia o time do Aguirre sem esse tal ou? Não, ele não tem dúvida, é que isso ele faz jogo para confundir o técnico adversário, mas acho que enquanto ele estiver lá, pode esquecer. E tem aqui também a provável escalação do Inter, e tem uma palavra do Zeca, né, que foi um jogador que passou bem pelo Santos e tal. Danilo Fernandes no gol, Zeca na lateral direita, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago, Gabriel Dias, Edenilson e Patrick, William Potker, Leandro Damião e Luca. O Zeca foi questionado se ele esperava algum tipo de pressão tal, pelo fato do São Paulo precisar de uma reação hoje no estádio do Morumbi. A pressão vai ser grande, tenho certeza. Eles vão jogar em casa, vão jogar atacando, tenho certeza disso. A gente tem que ter tranquilidade, saber trabalhar essa bola. Como eu disse, a gente vai jogar para ganhar, vamos jogar para atacar a todo momento. Não sei como é que tá lá, não acompanho o ambiente deles, o nosso aqui é muito bom e tenho certeza que isso influencia muito o dia a dia dos atletas. Não sei, como eu disse, como tá lá o ambiente deles, com a torcida, com a perca do jogo, mas estamos conscientes de tudo, que é um jogo muito grande, um jogo de duas equipes muito grandes, então temos que somar. O Inter é grande, como eu sempre falo e sempre digo aqui, a gente está cada vez mais subindo em pontuação e o futebol, o nível está aumentando cada vez mais também. E quando o Zeca fala, o Inter é grande, eu sempre digo isso aqui, ele ainda está respondendo. A gente fala que o derby já começou na Libertadores e o Grenal ainda não acabou na cabeça dos jogadores do Inter. Aquele último Grenal que foi 0-0 na Arena do Grêmio, e o Renato Gaúcho falou que o Inter jogou como time pequeno, como time de segunda divisão. Por isso que o Zeca até agora, o jogo faz mais de um mês, ele veio com essa conversa. Não, eu sempre digo aqui que o Inter é grande. Ele continua respondendo pro Renato, viu, Salgueiro? É verdade, Lima. Tem jogos que não terminam, né? Tem jogos que não terminam, ele bate nessa tecla. Agora, o que me chamou a atenção com relação às declarações do Zeca é que não são declarações da boca para fora. Isso prova realmente que o momento do Internacional é outro. Eu achei ele com uma convicção do bom momento do Inter muito... Aquelas 3 vitórias seguidas, consecutivas do Internacional, em que pese a derrota na última partida, fez muito bem para o Internacional. Então, é um Inter que vem para jogar no Morumbi com a confiança lá no alto, hein? O Zeca deixou muito claro isso, viu, Lima? Na realidade o Inter não perdeu o último jogo, é que ele empatou em casa com o Sport, né? Se bem que o Sport também está fazendo uma boa campanha, nos últimos jogos, né, conseguiu vitórias importantes, inclusive contra o Atlético Mineiro em casa e contra o Palmeiras fora de casa. Então, empatar com o Sport, evidentemente, jogando no Beira-Rio, a expectativa era de vitória. Mas também não é nenhum fim do mundo, porque o Sport vem crescendo na competição, né? Diferente de você se enroscar, como o Fluminense se enroscou ontem, né, Salgueiro? Que acabou perdendo para o Lanterna, né? O Paraná ganhou. A primeira vitória do Paraná no campeonato foi ontem diante do Fluminense do Abelão, né? Impressionante, né? É lógico que ia chegar um momento que o Paraná ia conseguir a primeira vitória, né? Mas foi justamente com o Fluminense do Abelão um resultado que quem fosse pagar o pato ia lamentar lá na frente, porque realmente para você até agora, né, você quando perder pontos para o Paraná,
É a mesma coisa de perder pontos para o Ceará. São duas equipes que estão abaixo e realmente correndo riscos e meio que fadados aí ao rebaixamento. Então quem perder pontos para eles vão lamentar lá na frente, né? Então essa comparação sua foi justa. O Internacional realmente não perdeu a última rodada e por mais que o Sport esteja em boa fase, e é só a gente lembrar que o Sport bateu o Palmeiras, né? Recentemente, no final de semana anterior, aqui no Allianz Parque, por 3-2, fez um belíssimo jogo, mas uma equipe que vinha de 3 vitórias e realmente iria pegar o Sport, eu acho que a confiança estava lá no alto para conseguir fazer a quadra, né? Acabou não fazendo, foi ruim, mas o Internacional está em boa colocação, vai pegar um São Paulo que perdeu o clássico, mas vai vir motivado para mostrar realmente que está num outro momento, que está numa outra fase, que realmente pode voltar a vencer, ou seja, a expectativa é de um bom jogo, viu, Limão? Ah, sem dúvida nenhuma, eu não tenho a menor dúvida disso, que vai ser um grande jogo entre São Paulo e Internacional no Morumbi, abrindo a 10ª rodada, uma 10ª rodada que também promete, porque nós teremos, por exemplo, um clássico entre Corinthians e Santos amanhã na Arena do Corinthians, né? E eu vou até aproveitar para passar já os jogos dessa 10ª rodada que começa hoje, além da partida entre o São Paulo e o Internacional no Morumbi. Amanhã, 7h30 da noite, Vitória e Chapecoense, Botafogo e Ceará. E aí às 9 da noite, Sport e Atlético Paranaense, e nesse mesmo horário o clássico Corinthians e Santos com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube. 21h45, Cruzeiro e Vasco no Mineirão, Grêmio e Palmeiras, olha aí, não vai ser fácil a vida de nenhum dos dois, porque a gente fala assim, jogo duro pro Palmeiras, mas pro Grêmio também vai ser duro, né? Aí na quinta-feira, 8 da noite, Paraná e Bahia, no Dorival de Brito. Paraná pode engatar aí mais uma vitória consecutiva e, quem sabe, respirar mais aliviado no campeonato. Ainda na quinta, 8 da noite, Fluminense e Flamengo, um Fla-Flu lá em Brasília, com transmissão também da Rádio Futebol Clube. E outro clássico na quinta, e um clássico mineiro às 9 da noite, América e Atlético no Estádio Independência. Flamengo líder 20, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Internacional e Sport completam os 6 primeiros. E lá na zona da degola, nesse momento, Vitória, Bahia, Paraná e Ceará são os últimos colocados do Brasileirão 2018. Ô, Lima. Opa. Pois não, eu ia virar a página aqui, mas pode falar, Salgueiro. Não, antes de virar, além do Fla-Flu, que não importa a situação dos times, o Fla-Flu tem muita história, tem muito glamour, é um clássico sensacional, e esse jogo que nós vamos acompanhar realmente pela Rádio Futebol Clube vai ser um jogo muito legal, essa expectativa. Nós teremos um Grêmio e Palmeiras na quarta-feira que chama muita atenção, e aí o Renato Gaúcho, independente do resultado que acontecer no jogo, ele não vai poder acusar o Palmeiras de voltar, de jogar fechado com o Grêmio, porque o Palmeiras sai pro jogo também, né? Daí eu quero ver se o Grêmio empatar, ou tropeçar, ou perder, qual vai ser a desculpa do Renato, porque ele tá se escorando nessa coisa de os times estão fechados contra o Grêmio, que é uma reclamação realmente que não tem nem pé nem cabeça, é um argumento muito fraco. E contra o Palmeiras acho que ele não vai poder abraçar essa tese, não. É verdade. Esse é um detalhe que eu também fico curioso, né? Para saber a partir do jogo de amanhã como será, né, o comportamento do Renato. Se ele ganhar, tudo bem, tal, beleza. Agora, se ele não ganhar, qual vai ser, né, o discurso? Porque já tá, né, já tá ficando meio chata essa história aí do Renato Gaúcho de reclamar toda hora que as equipes jogam fechadas contra o Grêmio. E aí fica a pergunta, né, cara pálida? Ele jogou aberto contra o Real Madrid a final do Mundial, Salgueiro? Não, pelo contrário, né? E não podia, né? Nem podia, nem deveria. Então, e por que ele fez isso? Porque o time dele era inferior, então não adianta, cara. É evidente que quando você tem um time inferior jogando contra um time melhor, o time inferior tecnicamente, né, vai jogar. E quando eu digo inferior tecnicamente, eu estou me referindo àquele momento específico, né? Porque às vezes você fala assim,
Por exemplo, o Inter jogou fechado contra o Grêmio. O Inter é inferior tecnicamente ao Grêmio. Nós não estamos nos referindo à gloriosa história do Internacional. Quando você diz que um time é inferior tecnicamente, você está falando naquele momento, naquele jogo, naquela situação, né? E as pessoas confundem, muitas vezes, as análises projetando a história do time, do clube. E não é isso, né? Naquele momento, eu me lembro, por exemplo, em 2011, né, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, teve um momento do campeonato que o Tite teve um problema com o Chicão, lembra, o zagueiro, ele afastou o Chicão, e foi um jogo anterior ao São Paulo no Morumbi, né? O Corinthians vinha liderando o campeonato, mas não estava vivendo um bom momento. Aí o Tite armou o time para empatar, foi 0-0, e ele depois do jogo, ele falou assim, eu não podia perder esse jogo de jeito nenhum, por causa do aspecto psicológico. Então é aquilo, às vezes você tem uma postura, naquele momento, de um time inferior, mas aí lá na frente, né, e as pessoas confundem muito, né? É igual coletiva de técnico. Quando ele ouve alguma pergunta que ele não gosta, qual é a maior muleta, principalmente os técnicos consagrados, né? Porque você não entende nada de futebol. O Muricy era campeão de fazer isso, eu gosto do Muricy e tal, mas ele era campeão. Quando você fazia uma pergunta que ele sabia que ele não tinha resposta, o que ele falava? Dava a entender que ele entendia de futebol porque ele ganhou tantos títulos e você não é técnico, você não entende nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara pode ser decacampeão mundial, mas ele naquele jogo ele pode trabalhar errado. E aí ele tem que ser questionado por isso. E eles não aceitam. Então, sabe, é igual o narrador, repórter. Você pode fazer N matérias maravilhosas, mas o dia que você toma um furo, você vai ser cobrado, né? O narrador que errar o gol vai ser cobrado, entendeu? E o cara pode ter narrado 500 Copas do Mundo. Se ele fizer uma bobagem num jogo intermediário do brasileiro, ele vai ser cobrado. Entendeu? Então, eu acho que existe muita confusão nessa história aí de análise, né? As pessoas são muito melindradas, né? Não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo, Lima, e ainda faço mais uma ressalva final. Isso é tão o beabá do futebol, né? Tão o beabá das relações de pré e pós-jogo, e você tem que ficar fazendo essas ressalvas, né? Essa é coisa banal que você colocou, banal que eu digo assim, a coisa é o beabá do futebol, e a gente tem que fazer essas ressalvas porque causa melindre daqui, incomoda dali. Pô, tá faltando maturidade às vezes, né, Lima? Com certeza. Isso é geral, viu? E em todas as áreas, hein? Na nossa também. Às vezes você comenta alguma coisa com um companheiro de trabalho, às vezes até para querer ajudar o cara e tal, e o cara já, sabe, fica todo... Então, de uns tempos para cá eu parei, né? Durante muito tempo da minha vida eu tentei ajudar, né? Assim, às vezes você tem mais experiência que outra pessoa, você vai lá, quer dar uma orientação e tal, e aí você vê o cara olhando torto para você, achando que você tá esculhambando com ele e tal, então é vida que segue, né? Eu nem sei acho que não toquei a vinheta não, quando eu ia tocar você pediu para falar, então vamos virar a página. Olha, Salgueiro, antes de falarmos da seleção brasileira, tem uma informação aqui sobre futebol internacional que eu acho interessante, porque todo mundo caiu de pau em cima do rapaz, né? E nós também, e você vai entender por que eu estou falando. E agora vem uma informação que pode mudar o rumo, né? Das críticas, né? O Karius, goleiro do Liverpool, ele passou por uma bateria de exames num hospital nos Estados Unidos, e foi o Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, e os médicos disseram que ele teve uma convulsão. Porque logo no começo do jogo, não sei se você vai lembrar, teve um lance na área do Liverpool, e o zagueiro do Liverpool chega empurrando o Sérgio Ramos, aquele cutucão para tirar o cara da jogada. E o Sérgio Ramos, ao ser empurrado por trás, ele se choca com o Karius. E o Karius cai.
e fica um tempo caído, né? E aí os médicos disseram que ele, por conta disso, ele pode ter tido uma disfunção visual, entendeu? E isso explicaria os erros que ele teve no jogo, entendeu? Os médicos acham que esses problemas afetaram o desempenho do goleiro alemão, entendeu? Então, às vezes a gente critica tal, mas tá aí um dado médico sobre o que aconteceu com o Karius naquele jogo diante do Real Madrid, Salgueiro. Lima, eu acho legal o que você coloca agora, principalmente o tom que você dá à informação, que é um tom de pesar também e, de certa forma, de alento ao goleiro, né? Porque a gente faz as críticas, a gente acompanha os lances, a gente está aí para analisar todo o quadro atual do calor do jogo e a gente não sabe o que está acontecendo de fato, né? Eu lamento que essa informação que veio à tona ontem, ela foi tratada com certo desprezo e ironia por muitos colegas de profissão, inclusive. Eu acho um desrespeito com o ser humano e com o profissional. Então, eu faço minha meia-culpa aqui. Eu analisei e critiquei ele, inclusive no dia da final, da grande final, né? Mais um lance envolvendo o Sérgio Ramos, em que poderia ter acontecido e em que aconteceu esse fato com ele, infelizmente. Então, a gente tem que ponderar isso, mas, de certa forma, temos que rever a análise, sem dúvida nenhuma. Eu também. E agora, é aquilo, né? No momento do jogo, a gente vai por aquilo que a gente está vendo, né? Ele caiu tal, aí continuou, parecia que estava tudo normal. E as falhas que ele teve, não tinha como ninguém criticar, né? Porque foram falhas que praticamente tiraram do Liverpool a possibilidade de ser campeão da Champions. Bom, seleção brasileira também repleta aí de negociações, né? Ontem a gente trazia informação do Fred, o acerto dele com o Manchester United, né, por 55 milhões de euros, e agora o Alisson. Olha só, veja se você gostaria de ter uma dúvida assim na sua carreira, Salgueiro. Você é goleiro e aí você tem que decidir entre o Real Madrid e o Liverpool. Que decisão difícil, né, Salgueiro? Que sacrifício, não? Ou você escolhe morar na terra dos Beatles ou você escolhe comer uma paella em Madrid? O que você acha, Lima? Que tal? Só entre os dois finalistas da Champions League, né? E aí tem aqui os prós e os contras, né? O Real, evidentemente, é o maior clube do mundo, mas está sem técnico, né? E aí isso aí às vezes pode pesar, porque de repente... se bem que é difícil um técnico que não goste do futebol do Alisson, né? O Liverpool não tem tanta grana assim, mas em função dessa coisa aí do Karius, né? Ele está precisando de um goleiro, independentemente desse problema aí que o Karius foi diagnosticado, né? O Mignolet também não é um cara que inspira muita confiança lá no time do Klopp, e a transação giraria em torno de 50 milhões de euros também, seja para o Real Madrid ou seja para o Liverpool. Então fica esta pequena dúvida aí, né, do Alisson. A Roma disse que até agora não recebeu nenhuma proposta oficial, né? 50 milhões de euros hoje dá algo em torno de 218 milhões de reais, e é aquilo que a gente estava falando ontem, né? Para o mercado da Europa é normal, cinquentinha, né, Salgueiro? Para o Brasil são números absolutamente estratosféricos. Olha, eu vou fazer uma piadinha dizendo que é uma ninharia, né? Agora, esses 218 milhões, Lima, eu não consigo te responder de bate-pronto, mas eu acho que liquidaria a dívida da história de muitos clubes brasileiros aqui, viu? Com certeza. Uma transação, Lima. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Por isso que eu falo que para o futebol europeu não chega a ser um dinheiro de pinga, como a gente fala, mas 50 milhões hoje para eles cabe no orçamento dos grandes clubes, né? Evidentemente, os clubes menores não. Não é nada assim que você fala, o clube fez um grande esforço para contratar. Agora, no caso do Brasil, a diferença é absurda. Imagina, 200, 300 milhões de reais. Tem time aí que está, né, com o chapéu na mão. Tem time que deve mais de 400, 500 milhões.
Então, numa transação, você já quitaria metade da dívida, né? Com 2, então, pagaria toda a dívida. Mas é que não tem jeito. Quando o jogador sai daqui, aí sim, ele sai por dinheiro de pinga, né? Como está saindo agora o Maicon para o Shakhtar Donetsk, como a multa do Balbuena também é algo em torno de 5 milhões de euros. Você imagina o Balbuena jogando num time grande da Europa, em um ano, quanto ele vai valer, né? Então ele vai sair daqui por 5, 6 milhões no máximo e vai chegar lá daqui 1, 2 temporadas, ele vai ser vendido por 70, 80 milhões, mas não tem a menor dúvida, né? Então não adianta, cara. Quando você está com o Pires na mão, você é obrigado a aceitar o que vem e ainda tem que agradecer, né? E em relação à seleção, né, semana de treinos, e aí fica a expectativa se domingo o Neymar começa no banco ou começa jogando, né? Para o Tite colocar em campo o time que todo mundo entende, né, seja o ideal para começar a Copa, porque vai enfrentar o ferrolho suíço e vamos admitir que o Neymar não pudesse jogar, vai, contra a Suíça. Não dá para escalar 3 volantes contra a Suíça, peraí. Eu acho que mesmo que o Neymar não jogue, ou não esteja no ápice da sua forma, ele na minha opinião, né, ele teria que colocar o Firmino, recuar o Felipe Coutinho, né, e jogar com William, Firmino e Gabriel Jesus na frente, numa hipotética ausência do Neymar contra a Suíça. Porque se jogar com Fernandinho contra a Suíça, meu amigo, vai ser aquele 0-0, mas assim, crasso. Pode cravar aí já na sua tabela de palpites, viu, Salgueiro? Até porque, Lima, contra a Áustria agora, e num possível aproveitamento do Neymar só na segunda etapa, se ele fizer o pedido novamente, se ele achar melhor e o Tite também achar melhor, eu acho que é uma grande oportunidade, já que o Tite escalou o Fernandinho para o jogo contra a Croácia, porque ele fez pelo desenho tático da Croácia, ele achou melhor usar o Fernandinho como um terceiro volante, um cara para cobrir o Marcelo, enfim. Uma coisa que eu também achei que não foi tão útil assim, porque a gente passou o sufoco do mesmo jeito, né? O que prova para mim que a ineficiência do Fernandinho é enorme. Por outro lado, ele tem a grande chance, caso o Neymar opte por jogar só o segundo tempo, de montar uma nova formação e um novo teste. Até porque vai ser o último ato final antes da estreia contra a Suíça e seria a grande chance do Tite montar a seleção de uma maneira diferente para testar novamente e ter no bolso do paletó mais uma formação que foi testada e ele falou, olha, funciona assim, não funciona assim, então ele poderia colocar outro jogador. Sem dúvida nenhuma. Então é isso, Salgueiro. Mais alguma colocação que você deseje passar para o nosso ouvinte? Não, na verdade, só uma coisa que eu ia colocar para você. Você estava falando do dinheiro das transações, né? Eu concordo com você, realmente, e até dei esse exemplo aí, que uma transação, por exemplo, igual a desse Fred, resolveria os problemas de muitos clubes brasileiros aqui, liquidando praticamente dívidas de décadas, né? De história dos clubes aqui, uma transação só. E daí a gente fez uma projeção, inclusive no programa de ontem, no Boa Noite Esportes, nós fizemos uma projeção seguinte, dos jogadores realmente que se adaptam no exterior e jogadores que não se adaptam, né? E a gente deu o exemplo do Gabigol, né? Dizendo que o Gabigol não vai na Europa, se ele continuar dessa forma, e eu acho difícil ele mudar, ele não vai ter essa conscientização para jogar na Europa. E aí eu esqueci de citar mais um jogador aí, e eu queria saber a tua opinião também. Eu vejo também com sérias reticências, e acredito que se ele for, ele bate e volta rápido, o Lucas Lima. Eu não acho ele um jogador com esse estilo realmente, principalmente dessa consciência tática para jogar no futebol europeu, Lima. Bom, a minha opinião sobre o Lucas Lima na Europa se resume a uma frase. Ele seria o novo Ganso. Também. Perfeito. Entendeu? Até pela posição. Porque o Lucas Lima é quase a mesma coisa do Ganso. A diferença é que o Ganso ele diminuiu a intensidade do futebol dele por conta de contusões que ele teve lá atrás. O Lucas Lima nunca teve uma contusão tão grave como a que o Ganso teve entre 2010 e 2011, né? Mas a cabeça dos dois é muito parecida. São jogadores habilidosos, que enfiam bem a bola, né? Sabem jogar, mas que acham que jogam mais do que jogam, entendeu?
Se bem que parece que o Lucas Lima está com problemas de família, isso aí está atrapalhando a cabeça dele nesse momento. Mas mesmo antes, né? Vamos pegar o Lucas Lima lá no Santos, quando ele viveu um auge e tal, e naquele momento acho que ele não estava com nenhum problema particular, e aí depois ele teve uma queda. Então é esse tipo de mentalidade. Não, eu sou bom, não sei o quê. E aí vai cair também dentro daquilo que a gente falou ontem. Disciplina tática. São jogadores que acham que, por serem habilidosos, não precisam ser disciplinados taticamente. E no futebol de hoje, meu amigo, não adianta. Você pode ser um craque, mas se você não tiver disciplina tática, você não vai se criar. Então, primeiro, eu acho que se o Lucas Lima for para a Europa, ele não vai, a exemplo do Ganso, ele não vai para Real Madrid, não vai para Barcelona, não vai para Juventus, né? Já começa por aí. E mesmo assim, vai chegar lá, vai jogar 2 ou 3 partidas boas, né? E vai ficar lá. Infelizmente, você vê, o Ganso está aí, ninguém quer o Ganso mais lá. Aí para voltar para o Brasil, ele quer voltar, mas quer voltar ganhando o que ele ganha lá, isso também ninguém vai pagar. E aí o cara vai ficando parado. Tudo bem. Financeiramente, beleza, tá com o bolso cheio, porque ele tem contrato em vigor lá com o Sevilha e tal, legal. Mas em termos de carreira, o cara fica ali, encostado, né? E é isso. E aí o destino é o quê? Baixar a bola, baixar o salário e voltar para algum clube brasileiro. Aqui no Brasil ele ainda pode ter espaço, mas daquele jeito, né? Vai chegar, vai ser aquele oba-oba, tal, vai jogar 2, 3 partidas e aí depois já começa de novo, né? Toca para lá, toca para cá, departamento médico, não sei o que, e vai. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração, mas o potencial do Lucas Lima era, se ele tivesse uma cabeça legal, né, para ser um jogador top. Mas ele não está conseguindo segurar a onda no time do Palmeiras, o que nos leva a crer que se ele não está conseguindo segurar a onda aqui, imagina na Europa, né, Salgueiro? Verdade, Lima. Voto com o relator. É isso aí. Valeu, Fabinho. Grande abraço. Até a próxima aí, hein? Tá bom, então. Um abraço. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time na Rádio Futebol Clube, atualizando as últimas notícias. Logo mais, às 8 da noite, o Boa Noite Esportes, com futebol internacional, futebol brasileiro e também notícias da nossa seleção. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode acessar quando quiser através do www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Aproveite para curtir também a nossa programação especial para a Copa do Mundo. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.